Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, da 21ª semana do tempo comum. Somos convidados a estar junto de nosso Deus Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Convido a todos os irmãos, nesta manhã, de se revestirem do poder do alto, rezando juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, livrai-nos das insídias de Satanás. Rezemos com muita fé e devoção a couraça de São Patrício. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus, que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes, para que se levantem entre mim e estes males, contra todos e cruéis infames poderes, que desejam o mal, para meu corpo, contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia,
contra as artes da idolatria, contra as feitiçarias e as bruxarias, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a minha abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Amados irmãos ouvintes, vamos ouvir o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas! Você traneia o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem permitem a entrada daqueles que tentam entrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje começa a condenação de Jesus. Ai de vós, aos escribas e fariseus. Ele emite 7 condenações subsequentes. O citado acima é o seu primeiro. Na época, as condenações de Jesus a esses líderes religiosos caíram em grande parte em ouvidos surdos. Eles eram obstinados a não ouviam o que Jesus tinha a dizer. Mas é útil notar que essas condenações parecem, na verdade, ter sido proferidas sobre os escribas e fariseus, aos discípulos e às multidões a quem Jesus estava falando. Embora haja muitas lições que podemos aprender com nosso Senhor, vamos considerar a primeira coisa que ele diz. Ele condena a hipocrisia. Hipocrisia é essencialmente dizer uma coisa e fazer outra. É uma desconexão entre o que dizemos e o que fazemos. A hipocrisia também pode vir na forma de tentar apresentar-se como se alguém tivesse todas as virtudes debaixo do céu, mas na realidade pouco se importa com a doutrina clara e os preceitos morais que nos foram dados por Deus. Na passagem das Escrituras, os escribas e fariseus afirmavam estar conduzindo as pessoas à salvação, mas estavam condenando a própria fonte da salvação. Por um lado, parte do que ensinavam era verdade, mas falharam em ensinar com a virtude que vem de Deus. Por outro lado, parte do que ensinavam era totalmente errado, porque estavam mais preocupados com a sua personalidade pública do que com a verdade. Essencialmente, eram hipócritas, porque as suas palavras e ações não estavam unidas, na verdade, nem vividas através das virtudes dadas por Deus. Estas duas tendências opostas parecem ser hoje uma fonte de muita divisão dentro da nossa igreja. Na extrema direita, temos aqueles que pregam a doutrina, mas não exercem a virtude necessária para serem instrumentos eficazes dessas verdades. E na extrema esquerda estão aqueles que agem como se a chamada virtude fosse tudo o que importa. Eles não enfatizam as verdades morais e doutrinárias claras e inequívocas que nos foram dadas por nosso Senhor.
para que os outros os elogiem por parecerem gentis, receptivos e compassivos para com todos. O problema é que não se pode excluir a verdade da virtude ou a virtude da verdade. A compaixão não é compassiva se lhes faltar a verdade, e a verdade não é verdadeira se não for apresentada com as virtudes pelas quais nosso Senhor deseja que ela seja produzida. E embora os escribas e fariseus pareçam estar mais concentrados nas suas interpretações de várias verdades, excluindo a virtude, a sua luta contra a hipocrisia é igualmente real para aqueles que estão hoje em ambos os extremos. Reflita hoje sobre a importância de abraçar todo e qualquer preceito moral e doutrinário dado por nosso Senhor. Devemos abraçar tudo o que Ele diz com cada fibra do nosso ser. Reflita também sobre como você expressa esses ensinamentos de Jesus a outros. Você se esforça para apresentar o Evangelho completo com a maior virtude? Quanto mais profunda a verdade, mais necessária é a virtude com a qual ela é apresentada. E quanto mais virtude você tiver, melhor instrumento da verdade plena você será. Esforce-se para superar todas as formas de hipocrisia em sua vida, trabalhando em direção à verdadeira santidade. Santidade é totalidade. A verdade unida à virtude, só então você escapará da condenação de nosso Senhor, mas também prosperar como um puro instrumento de sua graça salvadora. Rezemos juntos, caríssimos irmãos. Meu Senhor Salvador, desejastes profundamente que os líderes religiosos da época fossem instrumentos poderosos do teu Evangelho Salvador, apresentando toda a verdade em puro amor. Por favor, liberte-me de todo erro, para que a sua santa palavra esteja viva em mim e seja enviada a outros, através da manifestação das muitas virtudes que você deseja conceder. Jesus, eu confio em vós. Pela intercessão das santas almas do purgatório e da Virgem Santíssima, a Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.